Eu queria trazer aqui com vocês alguns temas polêmicos a respeito do jogo, onde é inevitável a gente não falar sobre a possibilidade da expulsão que o árbitro da partida ignorou no jogador Matheus Henrique do Cruzeiro. No primeiro tempo, o jogador do Cruzeiro ele acerta um carrinho acima do tornozelo do Bruno Henrique. Esse lance, por muito pouco, não quebra a perna do jogador do Flamengo. E o juiz simplesmente se resumiu a dar cartão amarelo. Na análise do comentarista de arbitragem da GETV, da Globo, o PC Oliveira ele fala que era para vermelho. Todo mundo que estava assistindo o jogo lá na transmissão falou que era para vermelho, na interpretação deles. Na minha vendo de fora, era vermelho direto, mas o árbitro optou pelo cartão amarelo. E aí, rapaziada, eu tenho aqui na tela o vídeo pra gente fazer um react, tá? Desse lance. Mais permissiva, né? É mais tolerante. A altura ali é muito no limite. Aí até nos comentários aí falam que a arbitragem é tolerante, né? Mas tolerante até que ponto? Porque isso aqui era pra vermelho, claro. Na minha interpretação, o jogador do Cruzeiro ele assume risco acima da média, né? Acima do tom. Ele acerta um carrinho com a sola do pé acima do tornozelo do Bruno Henrique. Vocês podem ver, eu vou tentar dar uma pausa aqui pra gente congelar a imagem e conseguir ver melhor o que aconteceu. Ó, olha a altura do pé do cara. Olha a altura de onde está aí no carrinho do Matheus Henrique com o Bruno Henrique. Aqui, meus amigos, se o Bruno Henrique tá com o pé fixo no chão, ele quebra, tá? Isso aqui quebra. Fácil. Poderia ter acabado com a temporada do Bruno Henrique. Poderia ter desfalcado o jogador importantíssimo pro Flamengo. O artilheiro do Flamengo na Libertadores. Então, assim, isso daqui pra mim era vermelho direto, tá? Sem muita enrolação, eu acho que a arbitragem errou. Não precisava nem de VAR pra tomar essa decisão. Que tá nítido aqui, tá? Esse lance foi no meio de campo. Um carrinho em que não tinha perigo de gol algum pro Cruzeiro. Na própria reação do Matheus Henrique, vocês vão ver aqui que ele já levanta procurando o árbitro, assim, desesperado, olha lá. Tipo, levanta. Aí depois ele vem aqui, ele já acha que vai ser expulso aqui. Eu vou até voltar aqui, nesse frame que vocês estão vendo aqui, ele meio que faz assim, minha primeira. E quando o árbitro se aproxima, ele pensa que ele já vai ser expulso aqui. Olha a reação dele aqui. Aqui ele já se entregou. Aqui eu acho que ele já imaginou que seria expulso. Que ele já meio que fica assim com a mão aqui, tipo, não, pelo amor de Deus, não. Mas enfim, a arbitragem deixou passar essa. E aqui nós temos a confirmação do que eu acabei de falar. O PC Oliveira, né, comentarista de arbitragem do jogo do Cruzeiro e Flamengo, falou que deveria ter sido expulso. Falta do volante cruzeirense por carrinho e Bruno Henrique foi aos 10 minutos do primeiro tempo. Ou seja, o Cruzeiro poderia ter jogado por 80 minutos, né, até mais, sem o jogador. Isso daqui poderia ter facilitado muito a vida do Flamengo, mas a expulsão foi ignorada pelo árbitro. Aí até nós temos aqui o corpo da matéria dizendo, né, que o Matheus Henrique fez uma falta forte em Bruno Henrique aos 10 do primeiro tempo e no Cruzeiro contra o Flamengo. Recebeu o terceiro cartão amarelo na Libertadores, ficando suspenso pro jogo de volta. Tá aí, tá? Ficou até suspenso pro jogo da volta, porém deveria ter sido suspenso já no jogo da ida também, com essa expulsão não dada. Mas para Paulo César Oliveira, ex-árbitro e atual comentarista de arbitragem do Grupo Globo, o volante deveria ter sido expulso. Ou seja, cara, quem viu o jogo aqui dificilmente vai discordar, tá? O lance pra mim era pra vermelho direto, nem precisava do VAR, mas repito, na minha interpretação, o árbitro errou. E o Flamengo potencialmente foi prejudicado no jogo porque poderia ter jogado com 80 minutos pra mais, com um jogador a mais em campo. E aí, galera, é o seguinte, mudando um pouco do foco aqui, eu quero trazer pra vocês as falas do Leonardo Jardim, treinador do Flamengo, ao final da partida. Porque muito se foi questionado sobre a escalação do Flamengo, as mudanças que ele fez, e eu queria entender o que o Leonardo Jardim pensou pro jogo de hoje. Tá dizendo aqui que, são aspas dele, né? Foi um jogo equilibrado, pelo que vimos dos números entre duas boas equipes. O resultado foi positivo, mas vamos ver no segundo jogo. Não é à toa que todos os jogos empataram. Temos que, na nossa casa, voltar a repetir uma boa exibição. Temos que ter atenção com o Cruzeiro. Acho que não mudamos muito daquilo que tem sido o nosso cenário na Libertadores. Muitos desses jogadores têm jogado a Libertadores e no Brasileiro. Às vezes coloco outros. O importante é termos soluções. Temos soluções para, em cada jogo, sermos competitivos e buscarmos os resultados, porque é isso que os torcedores querem, resultados. E eu como treinador também. Aqui ele fala um pouco sobre o Varela e o Royal, que eu achei até uma boa mexida, tá? Depois o Varela entrou no jogo também. Mas esse ponto aqui me pegou um pouco mais, tá? Escolha nas substituições. A gente deu um pouco de frescor na meia ofensiva e no ataque. O Arrasca e o BH não estavam prontos. Estavam um pouco desgastados. E eles começaram jogando. Estranho. Temos jogadores como o Pedro no banco e o Paquetá. Mesmo que o Paquetá ainda não esteja no seu melhor, porque vem de muita inatividade e ainda tem dificuldade de ter algum ritmo. Mas a gente refrescou o time. Refrescou o time colocando jogadores mais desgastados? Enfim, tá.
e acabou surgindo o gol de empate através desse jogador. E foi importante porque não mudamos o esquema, só refrescamos as peças. Cara, ainda acho que o Pedro no banco não se justifica, tá? Eu acho que o Pedro deveria ser o titular. Não à toa, no primeiro lance dele, ele arranja a falta que salvou do Flamengo. Aqui, sobre a polêmica com a torcida do Cruzeiro, que não me interessa. O Carrascal, né? Todo mundo viu que foi só um susto mesmo ali do Samuel Lino, que ele aqueceu. Aqui ele falou de opções na lateral esquerda. Porque o Ayrton Lucas, quem viu o jogo, notou que ele foi muito mal. Ele até faz o cruzamento que gera a cabeçada do Léo Ortiz no travessão e o gol do Flamengo com o Paquetá. Mas o jogo do Ayrton Lucas foi um jogo muito abaixo. E o Leonardo Jardim fala aqui. É assim, o nosso lado esquerdo tem um jovem jogador no banco, o Johnny. É um jogador que eu acredito muito. Acredito que a médio prazo vai jogar mais jogos pelo Flamengo no futuro. Mas com certeza, com um jogo com essa intensidade, não era o momento correto para estar lançando um jovem. Porque um erro podia acabar com a carreira dele, né? Mas acredito que se houver algum problema na lateral, ele, um jogo ou outro, vai ter que ser utilizado, como já foi em Portugal e foi muito bem. Aqui tá claro que o próprio Leonardo Jardim entende que o Ayrton Lucas talvez não tenha muito futuro nessa função, né? O Johnny talvez seja o sucessor da vaga. Alexandro até não jogou hoje, tá em declínio, reta final de carreira. Declínio físico que eu falo, tá? E respeitosamente falo. E o Ayrton Lucas claramente não é esse titular que o Flamengo quer. E tem o Johnny, que é um garoto da base, aos poucos tem entrado. Vai começar a ser utilizado mais pelo Leonardo Jardim, ao que ele disse aqui. Aqui ele foi perguntado sobre o empate, né? Eu volto a repetir o que eu disse no início. Acho que foi um jogo equilibrado com o excedente do Flamengo. O Cruzeiro acabou por chegar ao gol no golaço, né? Os grandes gols também têm que ser valorizados e parabéns ao Arroio. Nessa altura o jogo estava um pouco equilibrado. Negativo, nessa altura o Cruzeiro estava melhor no jogo. Nós fomos à procura da virada do jogo e acabei por empatar. O Cruzeiro tem um contra-ataque também bom. Sobre o jogo da volta, é uma pergunta muito difícil que ainda tem que pensar no Campeonato Brasileiro, que jogamos daqui a 3 dias. É um jogo importante. Vocês sabem que nós diminuímos agora a distância para o Palmeiras e não podemos encarar o jogo do próximo domingo de forma leviana. Temos que pensar primeiro nesse jogo para depois pensarmos no Cruzeiro, como fizemos com o Vitória e depois pensamos no jogo de hoje. Ele se esquivou, mas tem uma coerência aí. Não vale a pena dar um passo à frente do outro. Nós sabemos que tanto o Paquetá quanto o Pedro são jogadores titulares. Mas a gente tem 15 ou 16 jogadores que são titulares. Depois, isso vai depender do momento, da escolha, da análise que eu fizer do adversário e daquilo que eu quero para começar o jogo. Com certeza, se esses começarem, os outros vão entrar. Se esses não entrarem, os outros vão começar. Mas a minha preocupação agora é o Mirassol daqui a 3 dias. Em suma, o Leonardo Jardim disse que ele tem ali na mente dele 15, 16 jogadores que ele pode mexer a qualquer momento, que não diminui o nível da titularidade. É até um padrão coerente, tá? Porque de fato, geralmente os treinadores de grande nível europeu usam esse grupo de jogadores, mas ainda assim eu acho que ele mexeu mal hoje. Eu ainda acho que poderia ter começado com o Pedro. Eu ainda acho que dava para ter colocado, por exemplo, o Samuel Lino na ponta, como começa, o Bruno Henrique e na frente o Pedro. Ou o Gonzalo Plata no lugar do Bruno Henrique. Mas enfim, ele optou pelo Gonzalo Plata aqui, o Samuel Lino e o Bruno Henrique de falso 9. Primeiro tempo o Flamengo teve muita dificuldade para finalizar no gol, muita dificuldade para segurar a bola no ataque. E curiosamente, quando o Pedro entra, o Flamengo consegue o gol de empate no lance em que ele foi importante, sofrendo a falta. Mas Leonardo Jardim vai repensar aí o que ele fez de errado ou não. Tem esse jogo contra o Mirassol que pode ser um bode expiatório porque a gente vai ver na Libertadores. Pode ser que o Flamengo poupe um ou outro jogador, pode ser que o Flamengo vá com um time que vai começar em campo contra o Cruzeiro. Mas são só achismos por enquanto, né? De momento é isso. O Flamengo empatou com o Cruzeiro no Mineirão. Jogo marcado aí pela reviravolta, né? O Cruzeiro larga na frente, o Flamengo empata. Reta final do jogo, o Flamengo ainda melhor. Fica essa expectativa boa pro jogo da volta, imaginando que o Flamengo deva tomar ainda mais as atitudes do jogo. Espero que com o Pedro titular, se possível com o Lucas Paquetá recuperando sua forma física, a Arrascaeta junto, o Jorginho melhor. Enfim, time do Flamengo aí, o que mais tem são opções no setor ofensivo. E com certeza com esses jogadores a gente consegue desbancar o Cruzeiro. Mas amigos, de momento é isso, tá? Forte abraço pra todo mundo. Vocês ficaram até o final do vídeo. Like, se inscreva no meu canal e comenta aqui, tá? Vocês concordaram ou não com a escalação do Leonardo Jardim? Vocês acham que contra o Cruzeiro lá no Maracanã, jogo da volta, dá pra fazer melhor? Quem vocês escalariam como titular? Bruno Henrique ou Pedro? Deixa aí nos comentários. E, meus amigos, qualquer coisa, volta aí pra falar com vocês, tá? Forte abraço pra todo mundo. Tenham todos uma ótima quinta. Saudações rubro-negras.